Olá, tudo bem? Aqui é o professor de matemática Guto Franceschi e na aula de hoje vamos falar sobre matrizes. Matrizes. Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M por N, onde M representa o número de linhas, horizontal, e N representa o número de colunas, vertical. A função das matrizes é relacionar dados numéricos. Por isso, o conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também em outras áreas, já que as matrizes têm diversas aplicações. Representação de uma matriz. Na representação de uma matriz, os números reais geralmente são elementos inseridos entre colchetes, parênteses ou barras. Exemplo: venda dos bolos de uma confeitaria no primeiro bimestre do ano. Então temos aqui o produto, bolo de chocolate, bolo de morango, temos janeiro e temos fevereiro. Vamos observar que em janeiro o bolo de chocolate foi 500, o de morango 450. Em fevereiro o de chocolate 450 e o de morango 490. Essa tabela apresenta dados em duas linhas, tipos de bolo, e duas colunas, meses do ano. E por isso trata-se de uma matriz 2 por 2. Veja a representação a seguir. Então aqui nós temos a representação entre colchetes, aqui entre parênteses e aqui entre barras. Elementos de uma matriz. As matrizes organizam os elementos de maneira lógica para facilitar a consulta das informações. Uma matriz qualquer, representada por M por N, é composta por elementos A e J, em que I representa o número da linha e J o número da coluna que localizam o valor. Exemplo: elementos da matriz de venda da confeitaria. Então temos A11, o elemento é 500. Descrição: elemento da linha 1 e coluna 1, bolos de chocolate vendidos em janeiro. A12, 450 é o elemento da linha 1, coluna 2, bolos de chocolate vendidos em fevereiro. A21, elemento 450, elemento da linha 2 e coluna 1, bolos de morango vendidos em janeiro. E A22, elemento 490, elemento da linha 2 e coluna 2, bolos de chocolate vendidos em fevereiro. Tipos de matrizes. Então, temos primeiro a matriz linha. Matriz de uma linha. Exemplo: matriz linha 1 por 2. Matriz coluna. Matriz de uma coluna. Exemplo: matriz coluna 2 por 1. Matriz nula. Matriz de elementos iguais a zero. Exemplo: matriz nula 2 por 3. E por último, matriz quadrada, matriz com igual número de linhas e colunas. Exemplo: matriz quadrada 2 por 2. Matriz identidade. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Aqui temos a matriz identidade 3 por 3. Esta aqui é a diagonal principal. Matriz transposta é obtida com a troca ordenada das linhas e colunas de uma matriz conhecida. Exemplo: matriz transposta de B é a matriz que iremos escrever aqui ao lado. Observe, a primeira linha se torna a primeira coluna da transposta. A segunda linha se torna a segunda coluna da transposta. E a terceira linha se torna a terceira coluna da transposta. Então, uma matriz que era 3 por 2 se torna 2 por 3. Matriz oposta ou simétrica é obtida com a troca de sinal dos elementos de uma matriz conhecida. Exemplo: menos A é a matriz oposta de A. Observe que escrevemos os simétricos. 1 se torna menos 1, 3 se torna menos 3, menos 2 se torna 2, 0 é 0 mesmo, menos 3 se torna 3, 4 se torna menos 4, 0 é 0 mesmo, menos 1 se torna 1, 5 se torna menos 5, 1 se torna menos 1, menos 4 passa a ser 4 e 2 menos 2. Outro detalhe é o seguinte: a soma de uma matriz oposta com a sua matriz vai ser o resultado zero, vai ser nula, já que os elementos são números simétricos e a soma de simétricos dá sempre zero. Igualdade de matrizes.
Matrizes que são do mesmo tipo e possuem elementos iguais. Exemplo, se a matriz A é igual à matriz B, então o elemento D corresponde ao elemento 4. Observem, ó, 1 igual a 1, 2 igual a 2, 3 igual a 3 e, logicamente, que o valor de D vai ser 4, pois as matrizes são iguais. Bem, por hoje é só. Estudem, façam atividades, pesquisem e até uma próxima vez. Um abraço a todos.